Estudiosos internautas, vamos ver hoje mais um ponto muito importante para quem escreve ou quer passar em concursos, em vestibulares, enfim, ou quer ensinar a crase também. Então, trata-se de um capítulo assim que vem maltratando o nosso estudantado e nós queremos dar um caminho bem mais fácil, aquele que leva a perceber se existe ou não existe a crase. E então é baseado em regra única. Acreditamos nós e provamos que há só uma regra para se verificar se há ou não há crase, se deve se aplicar ou não aplicar o sinal de crase. Vamos lá. Então, crase, regra única. Vamos lá, olha aí. Tá bem. A palavra crase provém do grego de crasis, que significa a fusão de duas vogais idênticas. Aqui nos interessa a fusão de duas vogais idênticas, a. O primeiro A é preposição, o segundo A é segundo A, que pode ser ou artigo ou um pronome inicial de um pronome, né? E vocês vão ver aqui tudo isso. A palavra crasis provém do grego, né? E significa a fusão de duas vogais idênticas. Aqui interessa-nos apenas a fusão da preposição a, o A1. A preposição a sempre será marcado com um, e o outro a, que vem da direita, sempre será o A2. Ali está a estratégia montada para verificar se existe ou não sinal de crase. A1, o A1 está aqui, A1, A, mas vejam bem, sempre será preposição, um introdutor regido ou mero introdutor de determinante acessório, um advérbio. O A1 é preposição, tranquilo. Ele é introdutor de um complemento, que é um termo regido, ou introdutor de um advérbio. Então, mas é preposição que começa, que encabeça. Então aqui entra a regência e também o introdutor de termos acessórios. Mesmo da regência, o A é introdutor de complemento, só que é um determinante regido, e o advérbio é um determinante acessório, circunstancial, subjetivo. Há muitas palavras que regem a preposição a. São os regentes do A1. Observem bem, ensinamos a regência nesses dias. Regência, aquele hábito que certas palavras têm de exigir que seu complemento venha com preposição definida ou com introdutor zero. Aqui a preposição é definida, preposição a, né? Um termo, uma palavra rege a preposição a. E ali temos já a metade da crase, porque precisamos de dois As para a crase. Voa, aqui, voltou a, retornou a, dirigiu-se a, referente a, acesso a, relativo a chegada a, pertencente a. Então, aqui são palavras que regem, que esperam que o complemento que vem da direita venha, que tenha a preposição a. Esse A1, preposição, pode também ser um mero introdutor de advérbio, de tempo, de lugar, de modo ou de instrumento. Aos 2 minutos gritou, é um tempo, quando gritou? Aos 2 minutos. Está aqui o introdutor que começa um advérbio, e de tempo, semanticamente é de tempo. Fez isso aos solavancos. Modo, como ele fez isso? Aos solavancos, de qualquer maneira, né? Bem, está aqui a preposição a começando esse advérbio de modo, o introdutor a, né? Não é regido, porque é termo acessório. Advérbio é um termo acessório, é uma circunstância. Ao redor da casa havia gente, lugar onde havia gente, ao redor. Olhem quem está começando esse advérbio de lugar em forma de grupo nominal. A preposição a. Tá? Abriu a trilha a facão, instrumento. Olha o instrumento aqui que tem a preposição a introduzindo, né? Isto.
não é modo aqui, mas é instrumento, esse afacão. Que instrumento usou, né? E termos acessórios, porque todo advérbio é termo acessório, não é regido, tá? O A2, para haver casamento e acontecer a crase, levar a certidão de que há casamento, que é o sinal de crase, precisamos de 2 As. O A1, que é a preposição regida ou introdutora de advérbio, e o A2, que vem do lado direito. O A2 pode ser trazido por um nome feminino. A escola, as ruas, a mãe, as paredes, a praia, as dúvidas. Todos esses nomes trazem o artigo A, o adnome definidor A. Mas esse A2 também, o A2, né, também pode ser provocado de outra maneira. Pode ser o A inicial de aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Se no lado direito nós tivermos aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo, temos o A2 a ser levado em conta, preparado para receber, para acontecer a crase. Basta que do lado esquerdo venha o A1. Pode ser um dos pronomes demonstrativos, as equivalentes àquele, ou aliás, àquela e aquelas, no feminino, aquela e aquelas. Então há frases em que a gente sente que o as ou a equivalem àquela ou aquelas. Por exemplo, aquelas de amarelo, né? Aquelas de amarelo significa as de amarelo são nossas amigas. A de amarelo é nossa amiga, aquela de amarelo é nossa amiga. Então, muitas vezes aquele A ou aquele as corresponde a aquela ou aquelas. Pode ser o a ou as iniciais de pronomes relativos femininos, a qual, as quais. Então, o pronome relativo a qual, as quais, no feminino, né? Porque o masculino o qual e os quais, é evidente que não vai começar com A, mas temos o feminino que começa com A. Então são as 4 maneiras de acontecer o A2. Artigo, inicial de aquele, aquela, pode ser um A equivalente àquela, aquelas, ou ainda o as inicial do relativo a qual, as quais. Vamos agora ver aqui a estrutura da crase. Observem bem esta imagem, os 2 As se chocando, se sobrepondo, fazendo fusão, contração, e deve ser marcado com crase. Onde provarmos a coexistência desses 2 As? Crase. A crase em foco somente acontecerá quando no encontro e na fusão da preposição A1, o A1, com um dos A2 apresentados, aí acontece a crase, evidente. Veja a ilustração. Então, a crase acontece quando se vê que existem os 2 As presentes. O primeiro é preposição, o segundo é um outro A. Né? Está aqui o resumo, toda a dinâmica da crase. Está aqui. Preposição pode ser regida, que é imposta por uma palavra anterior, ou pode ser introdutor de advérbio, começador de advérbio, encabeçador de advérbio, o A1, mas sempre preposição. O segundo A pode ser um artigo, as, pode ser inicial de aquele, aquelas que vocês viram, ou ainda o inicial de a qual, as quais. É claro que aquele as equivalente àqueles, aquelas, nós já vimos, mas já está dominado. Assim acontece a crase ou contração. Assim acontece a crase ou contração. Olha o A1 que vem da esquerda, olha o A2 que vem do lado direito, que pode ser um destes. O da esquerda é preposição regida, imposta, exigida, necessária, né? Ou é introdutor, que é mero começador de advérbio em forma de grupo nominal. Vamos adiante, provavelmente os exemplos agora, né? Olhem aqui, o ir, que rege a preposição a, ir rege a preposição a, ir a Roma, vou à praia. Então nós temos aqui,
o encontro. Este A regido, tá? E este A é a nome que o nome igreja traz. Para provar, assim que temos dois elementos, preposição mais um adnome, o masculino ele é ótimo para comparar porque ele mostra, ele não funde, ele só se encosta, faz combinação e o A faz contração. Verbo chegar, regência erudita é com A. Claro, na linguagem popular, cheguei na escola e não havia gente. Cheguei à escola, a linguagem erudita, enfim, o verbo chegar rege preposição a. Chegamos à lagoa, aquela lagoa. O aquela traz o A2, porque o A1, o chegar rege e traz aqui, tá? Aqui também está presente, pode ser no masculino ou no feminino. O aquele ou aquela, os dois começam com A. É um dos casos em que o masculino tem crase também. Então quem guarda, manda, assim, decora, que é impossível crase em masculino. Aqui, ó aqui, ó. Existe crase também em masculino. Aqui, são dois casos só. Mas este aqui, chegamos, temos o A1, e aqui o A2, A1 e o A2, crase, tem que marcar porque há fusão, sobreposição de dois As. Vejamos mais exemplos. Aqui vem a regra única. Será que é verdade? É uma regra só? É só preparar vocês, mostrar a vocês para perceberem se existe ou não existem os dois As. E a gente não precisa decorar regras, é sentir. Nosso lema, levar a perceber. Bom, então regra única, toda crase baseada em regra única. Somente coloco o sinal de crase, que é este, onde provar a coexistência de A1 e A2, onde o A1 e A2 se sobrepõem, né? Então, esta é a regra única, e é só esta, basta guardarem isto, e o que é que nós vamos fazer aqui? Buscar prova de que aqui existe ou não existem os dois As, só, e a gente pode sentir, nós vamos levar vocês a perceberem isto. Ela é igual, olha o adnome igual. O adjetivo igual rege, não é só verbo. Não, adjetivo e nomes também regem. Igual, rege preposição a. As belas cariocas traz o outro a. Por sinal no plural, porque está belas cariocas, aqui é um grupo nominal, esse cariocas é um nome no plural e quer o seu adnome no plural. Então, aqui nós vamos ter a fusão. Igual rege a, é jogado para cá, no lado direito, e belas cariocas traz o as, e esse as tem um A no começo, fusão, e deve ser marcado por crase. Então aqui deu para ver que existem dois. Os meninos foram à lagoa, olha, os meninos foram à lagoa. O verbo ir, esse foram no verbo ir, foram à lagoa, é do verbo ir. Então, nós temos aqui realmente um verbo que rege preposição a. Preposição a é jogada para cá, no lado direito, e no seu lado direito. Mas aqui no lado direito temos uma palavra que traz o outro a, o que se prova por aqui. Os meninos foram à lagoa. O A regido está aqui e o A adnome está aqui. O A1 e o A2. O A1 regido e o A2, tá? Então, crase deve ser marcado porque acontecem os dois As. Somente vou à rua à noite. Opa, vou à rua. Regido, vou rege preposição a, tanto assim que está aqui o sinal. Muito bem. À noite, começador de advérbio de tempo. Noite é feminino, boa noite, nossa noite, né? Esta noite. Aqui, à noite, temos um a, e este advérbio de tempo tem que começar com uma preposição. Qual vai ser a preposição? Em? Não, é a. Aqui temos dois as e aqui também. Vamos ver se aqui aparecem, vamos ver.
não aparece. Bom, mas não faz mal. Voo A e a rua atrás do outro A, o A1, regência de voo, e à noite o A1 começa advérbio, tá? E noite traz outro A, os dois As aqui. Então temos que marcar, temos que avisar que aqui existe um A escondido atrás do outro, aqui existe um A escondido atrás do outro, tá? O A1 é regido e aqui o A1 é começador de advérbio. Pronto, vamos ver mais exemplos. É uma regra só e é verdade. Dirigiu-se, dirigir rege preposição a. Dirigiu-se às fazendas do tio. Fazenda atrás o A2, crase, evidente. Dirigiu-se às fazendas, crase. O A regido está aqui, o A1, e o as no plural, com S ou sem S, aqui está no plural é com S, é o A2. Se sobrepondo, acontece a crase, a fusão, e temos que marcar, tá? Muito bem. Igual àquela pessoa que vi, igual rege preposição a, ou aquela traz outro a, então complemento adnominal, já que deve começar com preposição a, porque é regência de igual, e aquela tem o A2 e aquilo que você vê aqui, ó, A1 regido por igual e o A2 que começa o aquela, crase, crase. Agora podemos assim apressar, relativo a, referente a, então rege preposição a, e o aquela traz o outro a, olha aqui o A1 e o A2 se fundindo, crase evidente. De novo, a chegada, aquela lagoa, a chegada do verbo chegar, o verbo chegar também rege preposição a inicial de aquela, evidente, vai dar crase, a regido, o A1, preposição, o A2 que começa com o pronome aquela, o adnome aquela, então temos dois A se fundindo, aqui a pessoa a qual, olha o qual, a qual, né? Mas aqui é pessoa, então feminino, a qual, pronome relativo feminino, começa com preposição a, e aqui nós temos regência do verbo dirigir, dirigiste, né? A, né? Bom, tu te dirigiste àquela pessoa. Esse a, quando é pronome relativo, é jogado para a esquerda. Então o a qual já tem um a, e esse a, regência de dirigiste, é jogado para a esquerda. Com pronome relativo é isto. Com pronome relativo, né? Se houver regência, se houver uma preposição, a preposição é de um regente que está no lado direito e este regente joga a preposição para o lado esquerdo. O normal é o regente jogar a preposição para o lado direito, mas com pronome relativo, a preposição é jogada para a esquerda. Tá? Onde está a preposição que esse dirigiste rege, exige? E que vai começar um complemento, tanto assim que esse traço aqui diz eu sou o complemento desta palavra. Então, onde está a preposição? Está aqui, foi jogada para a esquerda. E à esquerda desse a qual está o outro a. Olha aqui, ó, a pessoa a qual. Este a é o A1, regência disso aqui, este é preposição, e o A2 é inicial do a qual, não devem se atrapalhar, tá? Mesmo que ele venha do lado direito, regência, é preposição, que ele exige, está aqui, e A1 e o A2, A1 e o A2, crase, porque eles se fundem, né? Se contraem. As notas às quais tive acesso, olha o nome acesso, acesso a, rege preposição. Onde está essa preposição? Olhem, aqui temos um pronome relativo e esse às quais tive acesso é complemento nominal, complemento deste nome, começado com preposição. Onde está a preposição? Foi jogada para cá. E o outro a, ele faz parte do as quais no plural. Está aqui o S até, ó. A1 que veio daqui, regência de acesso, e o A2, né, inicial de as quais, A2, aqui existe fusão de dois As, marca-se com crase, certidão de casamento, este sinal. Sabe que
crase em si é a fusão. Não, este risquinho aqui, esse sinal, é sinal de crase, a linguagem correta. Porque o pessoal costuma achar que aquele sinalzinho é a crase. Crase é o fato, é a fusão. E nós marcamos com sinal de crase. Mais exemplos. Vi as notas a que tive acesso. Ué, aqui não vai ter crase? Não. Por quê? Porque aqui é o que? O que não traz o outro a. É pronome relativo o que? Sinônimo de as quais. Só que as quais traz o a qual traz, ou as quais traz o as. Mas aqui é apenas o A1. Ó, só o A1, né? Jogado, que veio daqui, jogado para cá, via as notas aqui. Então, não aparecendo os dois As, tá? Então não há sinal de crase, é um A puro. Refiro-me a que te falou isso. Olha, esse a que significa aquela. Refiro-me àquela que te falou isso. Olha, onde está a preposição que se refere e rege? Está aqui. Está aqui. Tá? Refiro-me àquela que. Aquela que. Aqui temos, assim, dois as. Pronome e a preposição A1. Pronome é o A2 e a preposição A a preposição regida é A1 e este A, que significa aquela, é o A2. Está aqui tudo explicado. Refiro-me àquela que te falou isso. Refiro-me àquela. Refiro-me rege a preposição A, jogada para cá. E o aquela tem outro A, vai dar crase. Refiro-me àquela, tá? O A1 e o A2, né? Que te falou isso. Refiro-me a que te falou isso. Normalmente, diante de que não há crase. Diante de a qual, se é feminino, tem que ver se existe a regência, né? Mas diante de que, só quando tivermos um a que signifique aquela também, né? Além da preposição, um a que signifique aquela, né? Refiro-me a que te falou isso. Então, dificilmente teremos crase diante de que, mas quando aqui aparece um a que significa aquela, vamos ter sinal de crase sim. É a crase talvez mais difícil de ser percebida. Como perceber a presença dos dois as? Verifica-se a presença da preposição A1 por dois caminhos. O A1, vamos procurar ver agora como ter certeza que existe o A1, né? Como ter certeza? Pela regência. Uma palavra incompleta exige um complemento introduzido pela preposição a. Tá? Vou a ida a Roma, relativo a, né? O acesso a. Então, a resposta à tua questão. B. Pela mera introdução de um determinante acessório em forma de grupo nominal, que pode ser um advérbio ou adnome. Que muitas vezes não existe regência, mas a preposição é obrigada a estar ali para começar um grupo nominal, regido ou não. Mas aqui um grupo nominal acessório que não é regido, é subjetivo, é dispensável. Então nós temos aí um advérbio em forma de grupo nominal, na forma feminina, começa com preposição a, né? Então, aqui seria como perceber o A1 pela regência ou verificando se está introduzindo um advérbio, um termo acessório. Agora o A2. Como verificar, né, a presença do A2? Aqui também temos dois caminhos, A, B. Fazendo um paralelo com o nome masculino, tá? Construindo frases com verbos, ou construindo frases com verbo estar e verbo vir. Então, com nomes masculinos, nós vamos sentir se existe ou não o A2. Se o masculino traz o O2, o feminino traz o A2. B. Construindo frases com verbo estar e vir, com nomes geográficos aqui nos advérbios. Diante de nomes comuns, faça a pesquisa com paralelo masculino. O raciocínio sempre deve ser este. Se o masculino traz o A2, o feminino traz o A2. Se o masculino traz o O2, o feminino traz A2.
Se o masculino traz o O2, né, o menino, o feminino traz o A2, né? Então, temos ali o A2 explicado e até percebido. A presença do A2 nos nomes geográficos também deve ser estudada. Nos nomes geográficos, verifica-se a presença do A2 construindo frases com os verbos estar e vir. Se as preposições por eles regidas permanecerem puras, não teremos a presença do A2. Se a preposição aparecer combinada com a presença do A2 fica confirmada e a crase torna-se possível, desde que o A1 se passa presente. As demonstrações deixam bem claro. Então vamos ver aqui o jogo de A1 e A2. Estarás na França. Ah, já senti que França traz o A2. Virás da França. Aqui também o verbo estar com preposição em e o verbo vir com preposição de. Então, e aqui o verbo ir com preposição a. Se França traz o A2, como se provou por aqui, na França, da França, a França vai trazer o A2. E o verbo ir traz o A1, crase evidente. Estarás em Brasília, preposição pura. Virás de Brasília, preposição pura. Irás a Brasília, preposição pura. Brasília é uma palavra que não traz artigo, é nome geográfico que não traz o A2. Então não adianta o A1 estar presente, não vai dar casamento, tá? Aqui com Brasília. Estava na Espanha. Opa, a Espanha gosta de vir com artigo. Vim da Espanha, provou de novo que a Espanha gosta de vir com artigo. Fui ou foi à Espanha. Aqui foi rege preposição a e Espanha traz o artigo a fusão e temos que marcar esta crase com esse sinal de crase. E estava em Paris, ótimo, preposição pura, veio de Paris, preposição pura, e fui a Paris, preposição pura, não vai acontecer crase e fusão. Estive na Europa, opa, Europa traz a preposição a, aliás, o artigo a, vim da Europa, e aqui voltou a Europa, voltou a, rege preposição a, podíamos ter aquele V com a dentro, e Europa traz o outro a, dois as, crase. Estive em Madrid, vim de Madrid e voltei a Madrid. Preposição pura, preposição pura, preposição pura. Madrid não trouxe o outro a. Tenho estado na Bahia. O nome geográfico Bahia gosta de trazer o artigo sempre, né? Olha, na Bahia, tenho vindo da Bahia, da Bahia. Então tenho ido à Bahia. Preposição em com o artigo a, preposição de com o artigo a e preposição a com o artigo a. Dois as aqui, marca-se. Estou em Curitiba, venho de Curitiba, vou a Curitiba. Preposição pura, não vai dar crase. Há nomes geográficos que normalmente não se fazem acompanhados de artigo, quando determinados por um adnome, podem fazê-lo, quer dizer, pode vir com o artigo. Observe-se este fato nos exemplos. Estamos em Roma, preposição pura, Roma que não é determinada por nenhum adnome. Viemos de Roma, preposição pura, fomos a Roma, preposição pura. Preposição preposição não apareceu a. Agora, se colocar em qualquer determinante de Roma, vai provocar o A2. Estamos na Roma Antiga. Viemos da Roma Antiga, fomos à Roma Antiga, crase, preposição a com o artigo a, como aqui preposição em com o artigo a, deu combinação, preposição de com o artigo a, deu combinação a. Vamos ver se há mais exemplos, tá bom, vamos lá. O mesmo acontece com alguns nomes comuns que em algumas estruturas não trazem o artigo feminino a. Se determinados, se fazem acompanhados desse A2. E provocam a crase. Vejamos alguns exemplos. Precisa decorar? Não, mas nós vamos perceber. Nós vamos perceber que a palavra casa, se vem sozinha, que significa domicílio, residência, não traz o A2. Então não adianta vir a preposição que não acontece a crase. E assim há outras palavras.
Estamos em casa, ó, casa, residência, pessoal, tá? Vim de casa, ó, preposição é impura, preposição é impura, fui a casa, preposição pura. Quase, aqui no Brasil não se usa quase isso, fui em casa, o pessoal diz, mas a regência de fui é a, né? Então, mas de qualquer maneira, se aparecer esta frase, não há crase aqui, porque casa sem determinantes, ela não traz o A2. Estamos na casa velha. Opa, agora especificamos a casa. Ou estamos na casa de Pedro. Também estaria especificado. Aí, preposição mais artigo na casa. Venho da casa velha, preposição de mais artigo a. Fui à casa velha, preposição a, regência de fui e o artigo a, né? O A2, portanto, né? Porque casa aqui é determinada. Então, casa, quando vem sem determinantes, não traz o A2, então é claro que não vai acontecer crase. Quando tiver um determinante especificador, vai trazer então o A2 e vai acontecer a crase. Elipse da palavra moda. Rui vestiu-se a Luís XV. Rui vestiu-se a Luís XV. Aqui elipse, o que é elipse? É a ocultação, a mentalização apenas de uma palavra. Aqui a palavra é moda. Então, vestiu-se a Luís XV. Vestiu-se a moda de Luís XV. Então, a palavra, o nome desaparece, mas deixou o artigo ali. Deixou um nome, o A2 ali. Então, vai acontecer crase aqui. Ó, igual a Rui vestiu-se a moda Luís XV. Tá? Falava a caipira, falava a moda caipira, né? Advérbio de modo, então começa com preposição. E moda traz o A2, né? O A2, aqui moda está presente, aqui está elíptica, mas deixou o artigo aqui. Aqui está elíptica, mas deixou o artigo. E aqui a palavra moda está aqui presente e traz o A2 e o A1 é começador, introdutor do advérbio de modo mesmo, tá? Aqui a mesma coisa, a mesma explicação. Crase facultativa. Nós temos algumas crases que nós podemos aplicar ou não, e vocês vão ver que se percebe se existe ou não existe. Aqui também o levar a perceber se é usado. Bom, o uso do determinante artigo é facultativo em duas situações. Diante de possessivo, né? Diante de possessivos, posso dizer minha mãe está bem, ou a minha mãe está bem. Então aqui podemos ter o A2 presente ou não. Vossa professora é ótima. A vossa professora é ótima. Aqui este minha é possessivo, diante de possessivo é facultativo o artigo, né? E vossa é possessivo, né? Então nós podemos ter artigo ou não, consequentemente, portanto, ambos corretos. Se é facultativo o artigo, facultativa é a crase, né? Falava a vossa professora, falava a vossa professora. As duas corretas. Então, crase facultativa. Depende de como você quiser assim interpretar. B. Diante de nomes próprios de pessoa, dependendo da proximidade ou intimidade que o falante tem diante dela, pode-se dizer Márcia chegou cedo. Ou a Márcia chegou cedo. Márcia chegou cedo. A Márcia chegou? Bom, aqui não se tem tanta intimidade, mas a Márcia chegou é bem definida, é nossa amiga, nossa colega, né? Então, diante de nomes de pessoas, é facultativo o uso do artigo. Ali a crase também vai ficar facultativa, né? O que acontece também no masculino? Joel chegou cedo, ou o Joel chegou cedo. Joel chegou cedo, ou o Joel chegou cedo. Então, de nome de pessoa, posso usar artigo ou não usar. Uso se a linguagem é entre amigos, se é em linguagem familiar, linguagem amistosa, de colega, né?
Portanto, ambos corretos. Falei a Márcia, sem crase ou com crase. Aqui eu usei Márcia com artigo, aqui usei Márcia sem artigo, porque falei rege preposição a para expressar esse tipo de mensagem. Sinal de adverbiação. Aqui, vamos dizer, seria uma exceção? É uma exceção? Não. Vocês vão ver o que é a coisa racional, o ensino racional. Né? Os gramáticos, nem todos, mas a maioria chamam de crase. Crase isso aqui, e não é crase. É sinal de adverbiação. Que crase significa, como vimos bem no começo, significa a fusão de dois as. Fusão de dois as, e aqui não temos dois as, não há crase. Que seria sinal de adverbiação? É apenas um lembrete de que a expressão iniciada por a, com esse sinalzinho, não é com crase, com sinal de crase, com esse sinal, com acento grave, né? Ali, aqui vamos chamar de sinal de adverbiação, né? Ali deve ser considerada um advérbio, aquela expressão vai ser advérbio, tá? Esse a, que introduz um grupo nominal, em si não configura crase, fusão de dois as. Não há crase. Mas está aí apenas para evitar ambiguidade. Nessas expressões não existem A1 e A2, isto é, não existe crase. Observe nas frases a seguir a possível dupla interpretação. Parece que embolou tudo, né? Estava tão bonitinho, né? Quando vemos dois as, crase. Só que aqui nós vamos ter aquele sinalzinho que não é sinal de crase, mas sinal de que ali começa um advérbio. Que se não coloca esse sinal, vai parecer um objeto direto ou um sujeito. O sujeito nunca tem preposição. O objeto direto não tem preposição. O indireto, sim. Ali no indireto vão aparecer os dois as. Então, sinal de adverbiação, né? Não é sinal de crase, porque crase não existe. Mas, se quiserem também chamar de sinal de crase, não há problema também. Recebeu a bala. Recordam-se desse símbolo? Aqui está o verbo e aqui está o sujeito, aquele ser que praticou a ação. Quem é que recebeu esse menino, esse soldado? A bala recebeu. Aqui é sujeito. A bala o recebeu. Aqui colocado na ordem direta, né? Se percebe bem o tipo de mensagem, pois está sem o sinal de crase. Então nós podemos estar assim em dúvida. Recebeu a bala. Bom, aqui fiquei em dúvida. Está sem sinal de crase. E aí a mensagem? Quem é que recebeu, praticou essa ação? A bala praticou essa ação. Vejam bem, uma expressão. Escuta, se nós formos visitar vocês lá, como é que vocês vão nos receber? A bala. Né? Nós receberemos a bala. Ou alguém poderá dizer, aquele acampamento recebeu-nos a bala. Ou recebeu-nos a bala nos recebeu. A bala é sujeito aqui, né? Mas é aqui o exemplo. Agora, para que não haja essa ambiguidade, coloque esse sinal. Para deixar claro que isto aqui é um advérbio de modo e não sujeito, né? Nós colocamos esse sinal, mesmo que não haja crase. O verbo receber não rege preposição a, não temos o A1, e bala traz o A2. Mas se não existem os dois, não existe o crasis, a fusão de dois as. E por que esse sinal? É sinal de que isto aqui é advérbio e não é sujeito. Aqui recebeu-o com bala, isso para poder entender melhor, que isso aqui é advérbio. Observem como aqui se nota que é apenas preposição, Então aqui é apenas preposição, no entanto colocamos esse sinal. Tá? Evidente que isto parece complicar um pouquinho, mas não é por causa desse caminho de explicar a crase. Não, é que se introduziu esse sinalzinho para evitar ambiguidade, sinal de que é advérbio. Observem aqui, cortou tudo a faca cortou. A faca cortou tudo. Então ficou assim, a gente não sabe se
se isso aqui é advérbio de instrumento ou sujeito. Até que não coloque sinal de adverbiação, né, fica sujeito. Sujeito aqui, colocar na ordem direta, fica mais clara ainda a função de sujeito, desse a faca. Agora, cortou tudo a faca, ficou claro que isso aqui é um advérbio. A preposição é introdutor de um complemento regido, evidente, de um termo regido, determinante regido, ou introdutor de um determinante acessório, advérbio. Aqui introduz advérbio. Então, a preposição existe, mas faca, em sentido genérico, não. Cortou tudo com faca, olha, sem nome, sem artigo, sinal de adverbiação, sem crase, sinal de adverbiação, sem crase, evidente. Cuidado que crase não é o sinalzinho, tá? Crase é a fusão de dois As. Ficou manchada a ferrugem. Quer dizer, a ferrugem ganhou uma mancha especial. A ferrugem ficou manchada. E agora, se deixa o texto assim, eu posso entender assim ou assim, né? Ou melhor, sempre a ferrugem ficou manchada. Ficou manchada a ferrugem. Agora você quer dizer como ficou manchada, né? Você coloca um sinal de adverbiação. Ficou manchada de ferrugem, né? Preposição pura. E então aqui é preposição pura. E como é que pode acontecer a crase? Só para tirar a ambiguidade, tá? São diversos exemplos que temos aqui. Vendemos à vista, vendemos à visão, objeto direto que não rege preposição, não rege preposição. Este vista traz o A2, mas falta o A1. Vendemos à vista, nossa, ele faltou o A2, por que temos aqui crase? Bom, aqui é sinal de adverbiação. Como nós vendemos? O oposto de vendemos, o oposto a vendemos a prazo. Só preposição, só preposição, só o A1, só o A1. Por que temos esse sinal? Bom, é sinal de advérbio, para que não se fique comercializando à vista, né? Sinal de adverbiação sem crase. Matou-os a fome. A fome é que matou aquilo lá, né? A fome as matou, tá? Bem, então está sem sinal. Então isso aqui é sujeito. Quem praticou a ação de matar foi a fome. Quem praticou a ação de matar foi a fome. A fome as matou. Agora você quer que isso aqui signifique com fome, pela fome, né? Tá. Matou-as a fome. Aqui, se alguém quisesse manter a crase e justificar e dizer que aqui tem crase porque temos um A aqui, não tem problema, aceita, mas tem que saber justificar. Evidente que aqui pode existir crase, tá? Tanto assim que não apareceu de novo aquela frase sem sinal de crase, né? Eu digo sinal de adverbiação sem crase, tá? Deixamos em branco, porque pode ser interpretado de outra maneira. Fez o corte a navalha. A navalha fez o corte. A navalha fez o corte. Aqui com navalha, ó, sem artigo. Navalha não trouxe artigo nesse sentido. Com navalha, tá? Para não dizer que a navalha é determinada. Sinal de adverbiação sem crase, ó. Preposição pura. Não há crase, mas colocamos um sinalzinho para gravar que isso aqui é um advérbio, né, de instrumento. Demoliu o prédio, a bomba demoliu o prédio, a bomba demoliu o prédio. Não coloquei crase, posso entender assim, que a bomba praticou este ato, este fato de demolir. Agora, se colocar a crase, isso aqui passa a ser advérbio, de modo ou de instrumento. Demoliu o prédio com bomba. Então aqui é um A simples, apenas o A1, porque bomba nesse sentido não vai trazer o artigo, né? Sinal de adverbiação sem crase, não há dois As aqui. Escrevia a máquina. Quer dizer, a máquina escrevia. Então podia até colocar a palavra sozinha. Escrevia a máquina sozinha. A menina escrevia a máquina sozinha.
mas ficaria ambíguo, evidente. Escrevia a máquina é que escrevia sozinha, a máquina escrevia sozinha. Acontece que aqui é sujeito, quem pratica a ação é a máquina. Escrevia a máquina escrevia. Bom, aqui escrevia com máquina. Não há dois As aqui, mas colocamos o sinal de que é advérbio de instrumento. Prova-se com esse com, que temos uma preposição pura apenas. Muito bem, vamos ver. Bordava o tecido à mão. À mão bordava o tecido. Bordava o tecido à mão. Com mão ou com a mão, tanto faz. Aqui pode-se dizer que é crase, que começa um advérbio. Mão aqui pode trazer o A2. Pode trazer o A2. E o advérbio começa com preposição, então não teria problema. Fechou-os a chave. Bom, a chave fechou. Parece que ela tomou uma atitude, né? A chave os fechou. Está sem sinal, eu fico em dúvida. Quem é que praticou esta ação? O sujeito é o ser que pratica a ação. Ou é o ser do qual se declara alguma coisa, se for verbo de ligação, né? Fechou-os a chave. Tá. Chave não vai trazer o artigo nesse sentido. Só existe o A1, que começa um advérbio de modo ou instrumento. Tanto assim que se prova que esse A é preposição pura e aqui com é preposição pura. Não aparece com a chave. Se eu entendesse que é com a chave grande, aí com determinante muda um pouco, né? Quando tem determinante. Mas assim, chave não traz o A2, só temos o A1. E por que a crase? Para lembrar que aqui deve ser estudado, encarado, entendido como advérbio de instrumento, como advérbio e não como sujeito, como aqui, sujeito, né? Então, sinal de adverbiação sem crase. 11. Escrevia a Rui Barbosa. Escrevia para Rui Barbosa, significa. Aqui está claro. Objeto indireto, mas aqui escrevia a Rui Barbosa, significa a moda Rui Barbosa. Então, a moda Rui Barbosa, aqui é crase, hein? Aqui também, moda crase, aqui está justificada, né? Então, não é sinal de adverbiação, embora seja advérbio de modo, né? Mas aqui temos a palavra moda que traz o a. E a Rui Barbosa temos a preposição a, que é obrigada a estar presente para iniciar um advérbio de modo. O advérbio sempre começa com preposição. E a palavra moda está aqui presente, elíptica, mentalizada. E aqui está presente. Moda trouxe o A2 e o A1 é introdutor, começador de um advérbio. Portanto, temos o A1 e o A2. Hoje comeu a italiana. Gíria. Comeu a italiana. Bom, pode entender uma coisa, mas ele quer dizer, hoje ele comeu a moda italiana. A moda italiana. Vejam bem, né? Ao não colocar crase, vê que barbaridade, né? Parece ter outro sentido, né? Na comunidade na linguagem coloquial, na gíria, é outra coisa, mas aqui é alimentar-se a moda italiana. Então, crase justificada aqui, não é só sinal de adverbiação, é um advérbio de modo, e aqui ele considerou objeto direto, assim como está, aparece objeto direto, tá? Sem o sinal. Quer que isso fique advérbio de modo? Coloca o sinalzinho de adverbiação. Muito simples, veja bem que barbada, né? Se você quer não pensar em outras coisas, né? Coloque esse sinalzinho. Sinal de que isso aqui é advérbio de modo, de como comeu. Né? Como se fez aqui, comeu a italiana, comeu a moda italiana. Né? Modelos de exercícios. Vamos mostrar alguma coisa sobre exercícios disso aqui, sobre este conteúdo, né? Vamos ver. As demonstrações dadas visam a mostrar
como se forma a tradicional crase que se apoia numa regra única. Acompanhe a evolução das 3 colunas dos exercícios já realizados e conclua. Tire você, né? Bom, aqui, ele os entregou a ela. Coloca o sinal de crase, vou verificar. Eu gosto dela, preposição mais o ela. Ele entregou a ela, sem crase. Só temos o A1, só temos o A1, só temos o D1. A saída, Léo os viu. A saída significa na saída Léo os viu. A saída com crase, né? Porque é advérbio, saída traz o A2 e o advérbio é obrigado a começar com uma preposição e a preposição aqui é a crase, existem os dois. Depois irá a Venezuela. Venezuela, venho da Venezuela, ele virá da Venezuela, depois irá a Venezuela. Ó, crase. Aqui ficamos em dúvida, por isso que temos a interrogação. Coloco o sinal de crase ou não coloco, né? Então aqui coloco porque temos o da e aqui está em dúvida, né? Muito bem. A hora marcada fui. Na hora marcada fui. Preposição em mais o artigo a. O a em um e o A2. Então A1 e o A2 aqui. Por que A1? É obrigado a começar um advérbio de tempo. Hora traz o A2. Tá? Aqui. A hora marcada fui. Ao meio-dia. O ao no masculino. Pelo masculino se prova. Né? Então aqui temos preposição a. Introdutor de advérbio de tempo e o, que é nome de meio. E aqui preposição a e o outro a seria o artigo de hora. Afastou-se às tontas, indica modo. Afastou-se, afastaram-se as tontas, chamei aquelas moças de tontas e afastaram-se as tontas. Aí sim, mas pela concordância se vê que isso aqui não é sujeito, porque singular, e aí sujeito no plural não dá. Mas é o modo, advérbio de modo. Afastou-se aos gritos, pelo masculino se vê também, e advérbio de modo começa com preposição a, e esse S prova que tontas trouxe o artigo as. Esse S prova, gente, quase não falei sobre isso, o S sempre prova que existe o as 2. Refiro-me a que vi, aqui refiro-me ao que vi, refiro-me àquela que vi, verbo referir-se rege preposição a, e este a significa aquela, ele é um pronome demonstrativo este a. Então aqui temos 2 as, este a preposição e o aqui é pronome demonstrativo, não é artigo, é combinação da preposição a com o demonstrativo o, pois significa aquele que vi. Refiro-me a que vi, crase, refiro-me àquela que vi, posse a examiná-lo. Diante de infinitivo, dificilmente teremos o A2, como aqui só temos preposição pura e preposição pura sem crase. Tá? E aqui, nas lacunas, coloque um desses as. A, sem crase, com crase, as, sem crase, as, com crase. Com sinal de crase, não é com crase, com sinal de crase. Bom, com sinal ou sem sinal de crase. E depois, nos parênteses, escreva quantas vezes você realizou o A com sinal de crase. Aqui, tá? Aqui. Já posso adiantar a vocês, me parece que dá 5. 5. Há 2 horas, A vi aqui. No masculino diria o vi aqui. Então não vai acontecer crase. Voltou à Itália. Voltou da Itália, aceita. Aqui é com crase. Tá? Era um barco à vela, com vela, de vela. Né? Então aqui é sem crase. Não há o A2. Advérbio de instrumento, ou de meio, de modo, do tipo, ou seria um adnome que determina barco, é adnome em forma de grupo nominal, mas não tem aqui o A2. Ficaste frente à frente da casa, ficaste na frente da casa, com crase aqui. Fotografou à frente da casa sem crase, porque fotografou não traz o A1,
é o transitivo direto, sem preposição. Tá? Fizemos entregas a domicílio, o masculino não vai trazer. Tá? Falei isso às professoras, vou usar no plural, porque poderia dizer a professora ou as professoras, eu vou escolher plural aqui. As professoras, com crase, 3. Iremos à praia com crase, iremos ao mar, da ao, então iremos à praia a com crase, 4. Tá? 4. Ficaste cara a cara, né? E aqui, quando palavras se repetem, não traz o A2, mas aqui só temos o A1, né? Refiro-me àqueles volumes, referir traz o A1, rege a preposição A1, e o aqueles traz o A inicial, aqui acontece a crase, 5, né? Nas lacunas coloque é o mesmo, né? As parênteses. Quantas vezes você localizou? É o mesmo trabalho, o mesmo raciocínio, o mesmo processo. E aqui procurem ver também depois que número vocês vão colocar aqui. Quantas vezes você usou o a ou as com sinal de crase e quantas vezes sem sinal de crase. Aqui, outro tipo de exercício. No livro há mais questões, aqui só damos 3 questões. O as destacados, está aqui, está em vermelho, está em vermelho. Os a ou as destacados estão corretos e sem sinal de crase. Todos eles estão sem. Marcando com um X nos parênteses, deu o porquê da inexistência desta marca. Por que não temos crase aqui? Aqui porque faltou, todos se reportaram à questão, faltou o A2 aqui, aqui, faltou A2, artigo feminino, pronome, o inicial do pronome, tá? Então, e aqui, estou no aeroporto esperando o avião que está prestes a chegar. Diante do infinitivo, nós não temos o A2, agora, isso aqui é preposição. Gosto de chegar cedo, preposição pura. Então, diante do infinitivo, não há o A2. Podem pesquisar e perceber. Gosto de chegar. Tá? Estou a estudar o caso. Né? Então, diante do infinitivo, não há o A2. Faltou o A1, preposição, não. Esse aqui, A1 existe. Aqui faltou o A2 de novo. Faltou o A2. Os fiscais vasculharam todas as malas que estavam no depósito. Faltou o A1? Aqui faltou o A1 porque as malas faltaram. Bom, os fiscais vasculharam todas as malas. Este as aqui, ele é um artigo. O A2 existe, mas aqui faltou o A1. Como é que posso colocar aqui sinal de crase se falta o A1? Então, faltou o A1. E assim, outros exercícios estão aí presentes para vocês continuar. Observação, continue no livro as demais questões. E terminou, minha gente. Meus amigos, é claro que gramática nunca é agradável, mas aqueles que têm ânsia de dominar de uma vez a tal de crase que vem massacrando muito aluno, muito concursando, provocando insucessos nas provas, se quiser entender, tem essa versão. Nós temos outras versões também já publicadas sobre a crase, mas aqui é bom mudar de vez em quando. Quem sabe leram, acompanharam aquele outro processo, entenderam. Agora acompanhando esse, depois voltando àquele, passam a dominar bem. Tá? Há muita gente que escreve bem e sucumbe na crase, no sinal da crase. Tá? E vocês não devem cair nessa. Parabéns que nos acompanharam até aqui. Sucesso na vida de vocês e em todas as provas.